Leitura do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. Objetivo da encarnação. 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial deste mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. 133. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Todos foram criados simples e ignorantes. Instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer alguns felizes, sem dificuldades e sem trabalho, e por conseguinte, sem mérito. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? Eles alcançam mais depressa o objetivo. Aliás, as dificuldades da vida, frequentemente, são consequências da imperfeição do espírito. Quanto menos tenha de imperfeições, menos tem de tormentos. Quem não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que nascem desses defeitos. Da alma. 134. Que é a alma? Um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. As almas e os espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificar e esclarecer. 135. Existe no homem outra coisa que a alma e o corpo? Existe o laço que une a alma ao corpo. Qual é a natureza desse laço? Semimaterial, quer dizer, intermediário entre o espírito e o corpo, e necessário para que possam comunicar-se um com o outro. É por esse laço que o espírito atua sobre a matéria e, reciprocamente, a matéria atua sobre o espírito. O homem é formado assim de três partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. Terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial,
que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. São como num fruto, o germe, o perisperma e a casca. 136. A alma é independente do princípio vital? O corpo não é senão um envoltório, repetímo-lo sem cessar. O corpo pode existir sem alma? Sim. Todavia, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há ainda união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que depois que essa união está estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que o unem à alma, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Massa de carne sem inteligência. Tudo o que desejardes, menos um homem. 137. O mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Ver em O Livro dos Médiuns, capítulo Bicorporeidade e Transfiguração. 138. Que pensar da opinião daqueles que consideram a alma como o princípio da vida material? É uma questão de palavras que não a temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. 139. Certos espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Depende da significação das palavras. Porque não tendes uma palavra para cada coisa? A palavra alma é empregada para designar coisas muito diferentes. Alguns chamam assim o princípio da vida. E nessa significação é exato dizer, em sentido figurado, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de onde cada ser absorve uma porção e que depois da morte retorna à massa. Essa ideia não exclui a de um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. É a esse ser que nós igualmente chamamos alma, e é nessa significação que podemos dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando à palavra alma definições diferentes, os espíritos falam segundo a aplicação que fazem dela e segundo as ideias terrestres de que estão ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem uma palavra para cada ideia, tornando-se a fonte de uma multidão de enganos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que nos entendamos primeiro acerca das palavras. Que pensar, 140, que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantas são os músculos e prescindindo, assim, a cada uma das funções do corpo? Isso depende ainda do sentido que se lhe dê à palavra alma. Entendida como fluido vital, é razoável, porém, se entende a alma como o espírito encarnado, é errada. Dissemos que o espírito é indivisível e transmite movimentos aos órgãos por meio do fluido intermediário, sem por isso se dividir.
Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. A alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital, que se reparte entre eles, e, mais abundantemente, naqueles que são centros ou sedes dos movimentos. Mas essa explicação não se aplica quando se considera a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa quando ocorre a morte. 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião daqueles que pensam que a alma é exterior e circunda o corpo? A alma não está aprisionada no corpo, como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta ao seu redor como a luz de um globo de vidro ou como o som em torno de um certo centro sonoro. Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, mas não é, por si, o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, que é o primeiro e que chamas perispírito, outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios, como o germe em um núcleo, já o dissemos. 142. Que dizer desta outra teoria, segundo a qual a alma numa criança se completa a cada período da vida? O espírito é um só, ou instrumentos de manifestação da alma, que se desenvolve e se completa. É ainda tomar o efeito pela causa. 143. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Todos os espíritos não são igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda com limitações, que não entendem as coisas abstratas, como ocorre entre vós, com as crianças. Há também espíritos pseudo-sábios, que fazem desfile de palavras para se imporem, como ocorre ainda entre vós. Ainda os próprios espíritos esclarecidos, frequentemente, podem se exprimir em termos diferentes que, no fundo, têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é inadequada para exprimir claramente. Precisam de figuras, de comparações que tomais pela realidade. 144. Que se deve entender por alma do mundo? É o princípio universal da vida e da inteligência, de onde se originam as individualidades. Mas aquele que se serve dessas expressões frequentemente não se compreende uns aos outros. A palavra alma é tão elástica que cada um a interpreta ao sabor das suas fantasias. Já se atribuiu também uma alma à terra. É preciso entendê-la como o conjunto dos espíritos devotados que dirigem as vossas ações no bom caminho, quando os escutais, e que, de certa maneira, são os prepostos de Deus com relação à terra. 145. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos tenham discutido tanto tempo sobre ciência psicológica sem terem alcançado a verdade? Esses homens eram precursores da doutrina espírita eterna. Prepararam os caminhos, mas eram homens e se enganaram por tomarem as próprias ideias pela luz. Mas os próprios erros servem para deduzir a verdade, mostrando o pró e o contra. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo vos faz compreender. 146.
A alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Não, mas ela está mais particularmente na cabeça dos grandes gênios, em todos aqueles que pensam muito e no coração daqueles que sentem muito e dirigem suas ações a toda a humanidade. Que pensar da opinião daqueles que situam a alma no centro vital? Quer dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, uma vez que é para lá que convergem todas as sensações. Aqueles que a situam no que consideram como o centro da vitalidade, confundem-na com o fluido ou princípio vital. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma está mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais.